Opa, legal, me ajuda a te ajudar. Olha o nosso encontro semanal aqui no Alpha Channel, sempre no tempo extra. E essa é uma semana muito especial. A gente recebe, eu não sei nem o que falar, para ser bem sincero, espontâneo, porque a gente já recebeu aqui Cafu, campeão do mundo, Denilson, campeão do mundo, Paulo Sérgio, campeão do mundo. Você vai ver os programas aí durante a semana. Cara, e o Ferreira conseguiu marcar um cara que eu sou fã. Fã porque a gente que é brasileiro, gosta de esportes, tem algumas pessoas que a gente tem que respeitar a história e a pessoa que ela é. Hoje a gente recebe no tempo extra esse moço aqui. Não preciso nem apresentar. Vou falar, campeão olímpico. Vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Ô Zé, eu não tenho o que falar de você. Obrigado. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar de vida, de esporte, futebol, Zé, vôlei. Eu vou falar. Ô Ferreira, tênis. você não pode fazer essas coisas. Trazer cara que eu sou fã. Porque eu não vou conseguir fazer o programa. Eu vou ficar aqui falando, eu não vou conseguir fazer o programa. Esse homem tem que fazer assim pra ele, ó. Ó, toda vez. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Zé quando eu trabalhava no Fox Sports. E agora eu volto a entrevistar num papo que vai ser muito legal. Porque, eu não vou falar mais. Solta o vídeo aí. Solta o vídeo contando a história desse homem aí, pelo amor de Deus. Zé Roberto. Nascido no estado de São Paulo, começou sua carreira no mundo do voleibol nos anos 70, quando atuou como jogador entre os anos de 1969 e 1981. Defendeu vários times brasileiros e também atuou no voleibol italiano. Além disso, defendeu a seleção brasileira de voleibol. A partir do ano de 1992, José Roberto começou a treinar equipes nacionais masculinas. Daí, surgiu a oportunidade de comandar a seleção brasileira de voleibol masculino, onde conquistou os resultados mais expressivos do voleibol masculino brasileiro, como a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. No ano de 2003, ele assumiu a seleção brasileira de voleibol feminino, promovendo uma renovação. Conquistou inúmeros títulos, como Grand Prix Sul-Americano, Montreux Volley Masters e Copa dos Campeões. Em 2008, José Roberto conquista o heptacampeonato do Grand Prix e a primeira medalha de ouro olímpica do voleibol feminino brasileiro. Em Londres, 2012, José Roberto se tornou o primeiro técnico de voleibol do mundo a conquistar 3 medalhas de ouro olímpicas, uma no masculino e 2 no feminino. Ô Zé, o que eu vou falar pra você, cara? A gente vive muito no meio do futebol, né? Eu tô nessa brincadeira aqui desde 94 e a gente convive muito com o futebol. E você é um cara que trabalhou no futebol, mas a sua essência é o voleibol. E a gente fala que o Brasil é o país do futebol. Há muito tempo o Brasil não é mais o país do futebol. O Brasil é o país do voleibol. Vocês fizeram com que a gente se tornasse o país do voleibol. Você tem ideia disso? Bom, eu sei que nós tivemos uma trajetória muito difícil, um começo muito difícil, né? Eu sempre falo das histórias, todos nós, quando iniciamos as nossas carreiras jogando, trabalhávamos, treinávamos e estudávamos, né? Nós não éramos profissionais. Sim. Mas assim, era um bando de malucos, um bando de pessoas que queriam fazer alguma coisa, queriam jogar bem, queriam tentar fazer do nosso esporte algo importante dentro do nosso país. Que gostava do esporte. Que gostava, que adorava, mas que por uma série de razões, como de não sermos profissionais, a gente não conseguia jogar de igual para igual com os times lá de fora. Haja vista que as grandes potências no nosso esporte, do vôlei, a maioria era da cortina de ferro, né, antiga. Sim. Então era a Rússia, Iugoslávia, Polônia, Bulgária. Então, e a maioria desses jogadores que pertenciam a essas equipes pertenciam ao exército nacional desses países. Só faziam isso, né? Só faziam isso, jogavam. Sim. E treinavam. Então, para eles era mole, né? Quando a gente começou a se profissionalizar, a gente começou a jogar de igual para igual com todos os times do mundo e a ganhar deles. E aí
a coisa foi se desenvolvendo, a gente criou a nossa própria escola de vôlei brasileira, a gente copiou muito, né? Japão e Tchecoslováquia antigamente. O que é bom a gente copia, né, Zé? Exato, mas aí a gente também tinha uma escola boa, jogadores muito técnicos, mais antigos, mas muito técnicos, e aí a gente começou a ganhar. E aí, enfim, trocou de mão, ou seja, muita gente veio para cá para aprender. O que aconteceu com o nosso futebol? Né? Muita gente saiu, muita gente veio para cá para aprender. E o mundo hoje faz esporte, e a gente fala muito de futebol porque é a minha paixão, né? Mas o mundo joga futebol hoje. Claro. O mundo sabe e aprendeu a jogar e treina, desenvolveu muita técnica, os técnicos melhoraram. E aí começou a ficar mais difícil pra gente. Mas o vôlei também tá assim. Eu vou falar pra você, Ferreira, a gente devia pegar esses treinadores que são muito acima da média, né? Como o Zé, como o Bernardinho, tantos outros aí de outros esportes, e ter um pouquinho mais de carinho e respeito. O que essas pessoas fizeram pelo esporte é qualquer coisa fora de série. Principalmente o Zé, né? É o único ser humano tricampeão olímpico, né? E é brasileiro. Para nós é um orgulho. Um no feminino como treinador e 2 no masculino. Não, um no masculino e 2 no feminino. Ô Zé, tanta medalha que eu fico perdido, Zé. Não, mas posso te falar uma coisa? É muito bom falar de vitória, é muito bom falar de medalha, mas a gente perdeu, a gente teve dificuldades em vários torneios, vários campeonatos, sofremos muito, sofremos ainda, né? Quando a gente perde é muito ruim, mas quando a gente aprende a trabalhar com essas derrotas, elas nos mostram o caminho. E a gente tem que entender o porquê dessas derrotas, como aconteceram, por que aconteceram, para a gente poder se reciclar. Melhorar. Agora, a nossa vida é feita de vitórias e derrotas. Claro, dia a dia, né? De sucesso e fracasso. Perfeito. Eu não conheço ninguém que tenha tido sucesso, seja como empresário, seja dentro do esporte, que não tenha fracassado. Eu acho que assim como nós, como eu fracassei, como outras pessoas fracassaram, mas também conseguiram vitórias importantes, eu acho que tudo foi aprendizado e ensinamento para que a gente cada vez mais tente fazer um trabalho melhor. Na verdade, o aprendizado ele é muito mais na derrota do que na vitória, né, Zé? A gente Muito sempre aprende mais na derrota, mais naquilo que a gente passa de vitória, dificuldade. você passa por cima de muita coisa. Muitas vezes você faz não algo errado e a vitória ela encobre o erro muitas vezes, né? E aí a coisa vai acontecendo, tudo bem que no astral o time vai evoluindo, crescendo e vai indo embora. Agora, uma coisa que é importante, né? Eu sempre fico preocupado depois de uma grande vitória. Porque muita coisa muda e a química do time muitas vezes muda. Então essa tensão, depois de você ter ganhar uma medalha de ouro, ganhar um grande campeonato... É o relaxamento, Zé, ou não? É aquela coisa do glamour. Conquistei. Conquistei. Cheguei, já venci e depois disso. Só que depois disso, eu sempre digo muito isso, você passa a ser o número 1. Sim. Né? Você passa a ser o perseguido. Exatamente. O seu time é o time a ser batido. Sim. E aí os desafios que você teve, só que tudo recomeça, né? Vira-se a página e você tem que treinar novamente, você tem que se dedicar o dobro do que já se dedicava, porque os adversários vão querer ganhar de você. Claro. E esse é o grande problema que a gente encontra. Muitas vezes o glamour, muita tapinha nas costas, televisão, né? muita amizade, na realidade, os desafios eles são maiores. São você diários, tem que E se você hoje, porque a vitória ela não nos leva a corrigir os erros. Exato. E na vitória tem erro também, do mesmo jeito que na derrota, né? Só que na derrota faz você somente pensar nos erros, no que você precisa melhorar. E quando a gente ganha, a gente acha que foi tudo bem. E nem sempre é dessa forma, sobretudo no esporte, né? Seja futebol ou vôlei. Eu acho que a derrota mais dolorida, né? Você já falou isso aí, tinha 1 milhão de vezes, né? Mas foi aquele jogo em 2004 contra a Rússia. Contra a Rússia em Atenas, é isso? Foi porque foi o primeiro. Inacreditável aquele jogo. Mas a gente teve 5 match points. 5 match points. A gente não conseguiu derrubar uma bola. Mas aquele jogo foi o jogo da virada. Ou seja, depois daquilo, a gente entendeu o que nós estávamos fazendo, o que nós fizemos de errado, o que nós precisávamos mudar, o que nós precisávamos melhorar, onde é que a gente tinha que evoluir, o que nós precisávamos buscar. E a gente foi aprender. A gente saiu do Brasil, fomos estudar nossas adversárias, nos especializamos, melhoramos, trouxemos um handicap maior para cá.
E eu acho que ali as coisas começaram a melhorar e evoluir. Posso te fazer uma outra questão? Claro. Eu estava no Rio em 2016, trabalhando pela Record TV, né? Comentei os jogos de futebol e quando tinha futebol eu ia para aproveitar a Várias Olimpíada. modalidades. O que doeu mais? Atenas ou Rio? Os dois doeram. Quando a derrota, vestindo a camisa do Brasil principalmente, ela é muito maior, né? Porque eu sempre digo que a gente representa 200 milhões de pessoas. Não representamos poucas pessoas, mas é muita gente que torce, que sofre, que está ali, né? Que quer que a gente ganhe, torcendo, mandando energias positivas. O Rio, Olimpíada tem um mistério. E o mistério é você cair no grupo da morte. O grupo da morte é o grupo forte. É o grupo que ou você passa ou você morre mesmo, literalmente. Logo. E ali aconteceu uma situação interessante. Nós começamos a Olimpíada e ganhamos de todos os adversários por 3-0. A gente não passou por dificuldade nenhuma. E aí quando a gente cruzou a China, que tinha perdido 3 jogos, e não era para a China sair como quarto colocada do grupo... Para ter o cruzamento. Do outro grupo. E aí a China faz um jogo contra a gente espetacular. A Zhu, que é a chinesa, a levantadora, estava iluminada e a gente não conseguiu parar. E perdemos por 15-3 no tie-break, né, 3-2. Estava no Maracanãzinho. Estava escrito. Eu digo que a China mereceu naquele dia a vitória. Depois acabou ganhando os Jogos Olímpicos. Né? Ali foi o jogo que deu... Foi exatamente o que aconteceu com a gente em Londres. Em Londres, o contrário. 2012, Exatamente. o contrário. Exatamente. E em Londres, você vê como é que é. Em 2004, nós tivemos 5 match points. Em Londres, a Rússia, nas quartas de final contra a gente, teve 6. E não fechou o jogo. Não fechou. Que coisa, né? Aí Como é a vida, né? Como é o esporte. E o treinador deles, né? Será que teve a mesma reação, né, Zé? O mesmo pensamento que você, né? Foi, eu acho que sim. Não é fácil, foi, né? Foi complicado. Zé, você fala de seleção. E a nível de clube? Qual foi a derrota que mais te marcou nesse tempo aí de carreira? Você sabe que clube marca menos, né? Quer dizer, não teve... Acho que talvez meu primeiro ano da volta, quando eu estava já dirigindo o BCN, que era patrocinado pelo Bradesco, a gente perdeu o primeiro ano para o Minas Tênis Clube, aí depois ganhamos 3 anos seguidos. Então, foi isso, vitória, derrota. Você vê que a maioria das vezes tem sempre uma derrota antes, né? Para você aprender, para você dar um passo à frente. Eu quero falar com o Zé também sobre a mudança que ele teve, né? Dirigiu o masculino, depois dirigiu o feminino. E é engraçado, porque o Bernardinho dirigiu muito tempo um time feminino para treinar um time masculino. Como é que é isso, né? Essa diferença de treinar o homem e treinar a mulher? A gente vai falar isso depois do intervalo. Mas, direção, não dá para fazer o programa até amanhã com o Zé aqui? Porque nós temos história para contar. Hein, Mauro? Não podemos fazer? Nós temos que falar do futebol que ele gosta, nós temos que falar do que ele está fazendo hoje. É 3 o quê? Da época que ele trabalhou no futebol também. 3 blocos? Na época que ele trabalhou no futebol também. Futebol, trabalhou no Corinthians. O que tem para falar com esse homem aqui? Mas é o seguinte, vocês aí, que estão assistindo a gente aqui, isso aqui é uma lenda viva. Eu não tenho o que falar mais do cara. Eu vou pro intervalo, mas eu volto.